pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo de progressão aritmética. Então, esse videozinho vai ser um pouquinho mais longo porque tem vários pontos importantíssimos. Nele a gente vai trabalhar com o termo geral de uma progressão, algumas propriedades e eu vou resolver para vocês alguns problemas que são extremamente importantes. Tá bom? Vamos lá para a aula? Beijos! Olá, meus queridos alunos. Então, estamos dentro do tema de progressões aritméticas e nesse segundo vídeo veremos coisas extremamente importantes. Fórmula do termo geral de uma PA, veremos também propriedades, resolveremos exercícios importantes, então prestem bastante atenção. O geral da PA, o que significa isso? Um termo geral é um termo qualquer. Vocês já viram o que é uma progressão aritmética. Então, de repente, alguma situação, problema, em algum exercício, a gente precisa descobrir quem é o 10º termo, o 100º termo. Existe uma relação entre o termo 50 e o termo 35. Então, a gente pode falar que esses termos são termos gerais da PA. Será que a gente consegue encontrar uma fórmula que relacione esses termos de uma determinada progressão aritmética? É isso que a gente vai ver agora e é a fórmula mais importante da PA. Então, quero que vocês entendam como a fórmula é construída para que vocês não precisem decorá-la. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos aqui uma sequência com uma progressão aritmética com esses termos. A1, A2, A3, A4, A5, A6 e aí vai infinitamente. E a gente já viu que, como isso é uma PA, como essa sequência é uma PA, de A1 para A2 eu estou somando uma razão, de A2 para A3 estou somando a razão, de A3 para A4 somando a mesma razão e por aí vai. Lembrando que eu posso somar uma quantidade positiva, uma quantidade negativa ou uma quantidade nula, que vai dar aquela PA constante que a gente viu no vídeo passado. Agora preste atenção. Note que de um termo para o seguinte somamos a razão R. Ok, Uli. Do A1 para o A2, a gente somou um R, concorda? Então, a gente pode dizer que o A2, que o segundo termo, é o A1 mais o R. Do A1 para o A2, eu somei R. Do A1 para o A3, olha o que acontece. Do A1 para o A3, eu somei R para chegar no A2, somei mais R para chegar no A3. Então, somei o quê? 2R. Do A1 para o A4, o que aconteceu aqui? Ó? Um R, mais um R. Então, na verdade, do A1 para o A4, eu peguei o A4, ele pode ser descoberto como? Pegando o A1 e somando 3 R's. E assim por diante. Então, reparem que sempre tem uma relação entre o termo que você quer descobrir e quantas vezes a razão. Todo mundo está reparando? Então, por exemplo, para eu sair do termo A1 até um termo AN, que pode ser o A50, o A100, o A1000, o A399, eu vou somar N menos 1 razões. Tá? Então, por exemplo, para eu chegar do A1 para o A100, eu vou ter que somar 99 razões. Para eu chegar do A1 ao A365, eu vou somar 364 razões. Então, daí a gente chega na fórmula mais importante da PA, que diz o quê? Que o AN, ou seja, o termo geral, esse é um termo geral da PA, tá bom, galera? Esse termo geral aqui, ele pode ser o A50, o A100, o A10. E aqui você está dizendo que tem sempre um a menos vezes a razão. Se eu quiser descobrir, por exemplo, o A100, como que eu aplico a fórmula? Eu vou pegar o A1 e somar 99 vezes a razão. A letra está péssima, tá? Mas vamos lá, boa vontade, galera. Se eu quiser achar o A48, eu vou pegar o primeiro termo e somar com 47 vezes a razão. Conseguiu entender como que essa fórmula é aplicada? Isto é extremamente importante. Vamos para o primeiro exemplo? Numa PA de 14 termos, o primeiro termo é 2 e o último termo é o 28. Determine a razão da PA. Vamos lá. Primeiro termo é 2. Então, eu vou escrever essa informação aqui, tá? O primeiro termo é o número 2. E ele também disse que o último termo, se a PA tem 14, o último termo quem é? É o A14.
Então, eu tenho que o 14º termo, quem é? O 28. Pergunta dele, quem é a razão dessa PA? Opa, o que nós acabamos de ver do termo geral? Que eu sei relacionar qualquer termo com o primeiro termo. Então, eu sei pela fórmula do termo geral que eu posso dizer que o A14 ele é igual a quem? Ao A1 mais quantas vezes o R que eu tenho que passar? Uma vezinha menos. 13 vezes o R. Agora eu vou substituindo. Quem é o A14? É o número 28, que está no 14º termo. Quem é o primeiro termo? O 2. E agora fico apenas com essa equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Então aqui eu tenho que menos 13R vai ser igual a 2 menos 28, que é menos 26. Né? Então, multiplicando aqui por menos 1, os dois membros ficaram positivos. O 13R é igual a 26, que diz que o R é 26 dividido por 13, que é igual a 2. Ok? Super fácil, né? Então, assim, se você souber trabalhar com essa fórmula, você consegue relacionar vários termos de uma PA. E também envolvendo a razão, claro. Vamos continuar. Agora, a gente viu que a fórmula do termo geral relaciona um termo qualquer com o primeiro termo. Tudo bem? O A38 é igual ao A1 mais 37R. O A10 é o A1 mais 9R. O A50 é o A1 mais 49R. Mas tem problemas que eles não dão quem é o A1, por exemplo. Então, eles envolvem o A50 com o A48. O que a gente consegue fazer? Preste atenção que a gente consegue deduzir numa boa. Não precisa decorar a fórmula. Por exemplo, se eu pensar aqui no A12, se o problema me der o A12 e me der o A9, eu não preciso escrever o A12 e o A9 indo lá para o A1. Eu posso relacionar direto os dois termos da PA. Como? Porque eu sei que do 9 para o 12 eu vou ter 3 passadas de R aqui. Uma, duas, 3. Então, eu posso dizer que o A12 é igual ao 9 mais 3R. Lembra que na fórmula do termo geral, aqui no lugar do A9 era o A1, ok? Mas agora a gente está ampliando essa noção. Eu posso relacionar quaisquer termos do mapear e aqui na frente do R, a quantidade de razões que eu tenho que somar é quem, na verdade? É esse cara aqui, ó. Tá? É esse cara menos esse aqui, ó. Vamos ver outro exemplo? Se eu quiser relacionar o A8 com o A13, como que eu posso escrever? Posso escrever dessa maneira que está aqui na tela, diminuindo, andando ao contrário, como eu posso escrever somando assim, ó, o A13 é igual ao A8 mais 5 vezes a razão. Tá bom? Vamos treinar? Vamos treinar aqui, eu e vocês. Vamos lá, vou botar aqui de vermelho o nosso treino aqui, tá? Então vamos lá. Se eu quiser relacionar o A20 com o A7, como que eu posso escrever? Eu posso dizer que o A20 vai ser igual ao A7 mais quantos passos eu tenho aqui do 7 para o 20? 13. 13 vezes a razão. Tudo bem? Quero relacionar agora o A31 e o A28. Como que vai ser? Bem, o A31 eu obtenho pegando o A28 e somando o quê? 31 menos 28? 3 vezes a razão. Deu para entender? Não é difícil. Bota a cabeça para funcionar. E aí dá essa fórmula aqui. O AN, que é um termo qualquer, é igual a um AK, que é um segundo termo qualquer. E quantas vezes a razão? Não decora essa fórmula que é feia. Mas basta você saber que é esse cara menos esse, que é o que a gente está fazendo o tempo inteiro. Ó. 12 menos 9, 3. 13 menos 8, 5. Do lado de cá. 20 menos 7, 13. 31 menos 28, 3. Basta usar a cabeça. Não quero que decore essa fórmula. Não, vou até escrever aqui. Ó. Não decorar.
Eu quero que vocês entendam como que a gente constrói isso. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo. Qual é a razão de uma PA na qual o quarto termo é 30 e o 10º termo é 62? Então, vamos escrever aqui as informações. O quarto termo é 30. Então, A4 é 30. O que mais? O 12º é 62. O A12 é 62. Pergunta dele, qual é a razão? Ponto de interrogação. A gente consegue relacionar tranquilamente, ó, mole, o A12 com A4. Como que eu faço? O A12, quem é o A12? Partindo do A4. Eu posso pegar o A4 e somar quantas vezes? 12 menos 4, 8 vezes a razão. Agora é só substituir cada coisinha no seu lugar. Quem é o A12? 62. O A4, 30, mais 8 vezes a razão, já multiplicando por menos 1, tá, galera? Então, 8 vezes a razão, eu posso dizer que é o 62 menos 30, 32. A razão é 32 dividido por 8. A razão é 4. Viu? Não é difícil. E eu acho super gostoso trabalhar com PA. E tem muito exercício no Enem, concursos, situações que vocês vão se deparar no dia a dia. É bem bacana. Exemplo 3. Aí eu trouxe um probleminha que é super tradicional, que estava lá na semana passada de sequência, que a gente foi obrigado a resolver sem essa fórmula. E agora a gente consegue entender aqui, utilizando as fórmulas. Considere o padrão de construção de triângulos com palitos representados na figura. Etapa 1, então vamos lá. Na etapa 1 eu tenho quantos palitos? 3 palitos. Na etapa 2 eu tenho 5 palitos. Na etapa 3 eu tenho 7 palitos. E por aí vai. Tudo bem? Aí ele fala que numa etapa N, que eu não sei qual é, ele vai ter 245 palitos. Ele quer saber N, o valor de N. O valor de N, aqui, por exemplo, é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, logo 245 vai ser o meu termo geral, que eu não sei a posição, é o AN. Tudo bem? Qual é a fórmula do termo geral? AN é igual a quê? Ao A1 mais, quantas vezes tem que diminuir, lembra? N menos 1 vezes a razão. O AN aqui quem é? 245. Quem é o A1? 3 mais N menos 1. Reparem que esse N é o valor que eu quero descobrir. A razão é fácil, ó. 3 para 5, 5 para 7. Eu estou sempre somando 2. Como tem uma multiplicação aqui, ó, tem que fazer distributiva. 245 é igual a 3 mais 2n menos 2. Então, tem que 245 é igual a 2n, 3 menos 2, 1. Vou fazer aqui uma linhazinha para continuar aqui do lado. Então, posso dizer que 2n é igual a 245 menos 1, 244. O n vai ser 244 dividido por 2, que é o 122. Ok? Então, lá, o primeiro termo é o 3, o segundo termo é o 5, o terceiro termo é o 7 e o 122º termo é o 245. Com isso, a gente resolveu, pela fórmula de PA, um exemplo lá da parte de sequências da semana passada. Tudo bem? Observação. Em uma progressão aritmética, ou em uma PA, tomando-se 3 termos consecutivos, o termo central é a média aritmética dos outros 2. Ué, Uli, faz sentido. Vamos pensar aqui numa PA qualquer, que tem o A1, o A2, o A3, o A4, por aí vai. Se o A2 menos o A1 é igual a 3 menos A2, eu posso passar esse menos A2 para cá, ó, e somar com esse A2 que está aqui. Então, vai ficar A2 mais A2, 2A2, é igual a A3 que está aqui. E esse menos A1 passa para o segundo membro, mais A1. Bem, se 2 vezes A2 é igual a A1 mais A3, eu chego que o A2 é o A1 mais A3 dividido por 2. O que eu quero dizer, galera?
Que esse cara aqui, ó, ele nada mais é do que a média desses dois vizinhos. Poxa, tem sentido. Porque se para baixo eu tenho menos uma quantidade e para cima eu tenho mais a mesma quantidade, o do meio é o equilíbrio, que é a média. Tudo bem? Não decorar. Eu quero que entendam. Como que eu posso falar? Eu posso falar, por exemplo, que o A50, só para vocês terem uma ideia, ele pode ser quem? O A49, que é o vizinho da frente, mais o A51 dividido por 2. Tudo bem? E por aí vai. Depois dá para a gente ampliar um pouquinho essa ideia. Se eu pegar dois vizinhos para a esquerda, posso fazer a média com dois vizinhos da direita. Mas isso vai aparecer mais na semana que vem. Uma outra observação. Numa PA finita, a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Eita, que frase esquisita. Vamos entender? Olha essa PA aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. É uma PA de razão 3. Eu estou somando a cada termo 3. Se eu pegar o primeiro termo e somar com o último, vai dar quanto? 24. Se eu pegar o segundo e somar com o antepenúltimo, vai dar quanto? 24. Se eu pegar o terceiro e somar esse daqui, ó, com o terceiro de lá para cá, 24. Ou seja, a soma dos que estão na mesma distância, de um lado para o outro, dá sempre a mesma coisa. Também faz sentido. Porque, na verdade, se eu somo para um lado e diminuo a mesma quantidade para o outro, essa soma vai ficar sempre equilibrada. Tá bom? Exercício para a gente entender. Determine um valor de x de modo que x, 2x mais 1 e 5x menos 6 sejam uma PA. O que eu posso fazer? Bem, se esse cara aqui é o meu primeiro termo, esse cara é o meu segundo termo e esse cara é o meu terceiro termo, eu quero que seja uma PA, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que esse cara aqui do meio, que a gente acabou de aprender, ele é uma média aritmética dos dois vizinhos. Então, eu posso dizer que o 2x mais 1, ele pode ser obtido pegando o vizinho da frente, que é o x, somando com o vizinho da direita, que é o 5x menos 6, e dividido por 2. Agora a gente vai resolver essa equação. 2x mais 1 é igual a x mais 5x, 6x, menos 6 dividido por 2. Tirando aqui o MMC, lembra que vai ficar 2 e 1, ou posso multiplicar cruzado. 2 vezes 2x, 4x. Mas olha a distributiva, hein? 2 vezes 1, 2. É igual a 1 vezes 6x, vai repetir aqui, 6x menos 6. 4x menos 6x, menos 2x. Menos 6 com menos 2 vindo para cá, menos 8. Multiplicando por menos 1, 2x é 8. E o x é 8 dividido por 2, que é 4. Aí, se você quiser, você pode fazer até uma provinha real. Se o x é 4, vamos lá. Quem é o primeiro termo? 4. Quem é o segundo termo? 2 vezes x é 2 vezes 4. 8 mais 1, 9. E o terceiro termo? 5 vezes 4, 20. 20 menos 6, 14. Vamos ver se isso é uma PA? 4 para o 9 eu estou somando 5. 9 para o 14 eu estou somando 5. É uma PA. Tudo bem? Então, consegui fazer a provinha real aí. Bem, tem alguns termos que a gente precisa ter um certo macetinho para resolver. Tem problemas que eles falam assim: 3 ângulos estão em PA, 3 medidas estão em PA, 3 valores estão em PA, ou 4, ou 5. E aí, na hora de resolver essa equação, a gente tem algumas dicas importantes. Vamos lá. Toda vez que ele falar 3 termos, se ele falar que tem sempre 3 termos em PA, você vai sempre escrever assim, ó. Você vai chamar o do meio de x, o da direita é o x mais a razão, e o da esquerda de x menos a razão. Aí você vai falar assim, Uri, eu não poderia escrever
O primeiro sendo x, o segundo sendo x mais a razão, e o terceiro sendo x mais a razão de novo, então sendo x mais 2r? Pode sim. Não tem problema algébrico nenhum isso que você está escrevendo, está corretíssimo. Mas essa forma de escrever pode ser que dificulte a resolução das equações lá na frente. É mais fácil de resolver as equações nessa forma, porque se você tiver que somar os elementos, esse R aqui vai sumir com esse menos R. Com 4 termos, como que eu posso fazer? Posso chamar o primeiro termo de A1 ou de x, o segundo de x mais r, x mais 2r, x mais 3r. Posso chamar esse daqui de x e posso somar r nesse, e posso ir tirando r nesse, ó, x menos r, x menos 2r. Tá? E aí depende de quem você está chamando de x. Para 5 termos, para termos com uma quantidade ímpar, o ideal é chamar de x o do meio. E aqui você vai somando r, e aqui você vai diminuindo r. Ui, por que isso? Vocês vão ver. Obtenha uma PA de 3 termos, tais que sua soma seja 24 e seu produto 440. Então, 3 termos, certo? Quando tem 3 termos, o que a gente combinou? A gente vai chamar de x o carinha do meio, o vizinho da direita x mais r e o vizinho da esquerda x menos r. Fechou. Ele falou o quê? Que a soma desses 3 termos dá 24. Então, vamos somar esses 3 termos? X menos r somado com x e somado com x mais r, ele está falando que dá 24. Esse menos r aqui, esse mais r vão cancelar. Então, eu vou ter que 3x é igual a 24. X vai ser 24 dividido por 3. O x é 8. Yuri, terminou? Não terminou. Porque a PA, quem é? O x não é 8. 8 menos r. Olha lá, o x é 8. E 8 mais r. Eu preciso ainda descobrir a razão. Não sei quem é a razão. Agora eu vou usar a segunda informação. Que o produto desses 3 termos dá 440. O que é o produto? É a multiplicação entre esses termos. Então eu vou ter aqui, ó, 8 menos r vezes o 8 vezes o 8 mais r. Esse produto, o problema me diz que é 440. Como esse 8 aqui está multiplicando, eu posso passar para o segundo membro dividindo. Então, eu vou ter que 8 menos r vezes 8 mais r vai ser igual a 440 dividido por 8 é 55. Aqui eu tenho um produto notável, galera. Ou você faz a distributiva ou pode usar o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é igual a 55. Ah, Udi, eu não lembro desse produto notável. Não tem problema, você pode aplicar a propriedade distributiva, você vai chegar lá. Então, eu tenho aqui que menos r ao quadrado é igual ao 55. 8 ao quadrado é 64. 65 menos 64, menos 9. Multiplicando por menos 1, r ao quadrado é igual a 9. Aqui eu tenho que o r vai ser mais ou menos raiz de 9. Cuidado, que é mais ou menos 3. Ué, Uri? Então eu tenho duas razões. Eu tenho a possibilidade de ter razão positiva e negativa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui de outra cor para a gente tentar entender o que aconteceu aqui. Vamos lá. Vamos supor, aqui no finalzinho, que a razão seja positiva e seja 3. Como é que vai ser a resposta, PA? O primeiro termo era 8 menos a razão, vai ficar 8 menos 3, 5. O segundo termo era 8. E o terceiro termo era 8 mais a razão. 8 mais 3, 11. Resposta, essa é a PA. Quando a razão é 3. E quando a razão for menos 3, como é que vai ficar PA? O primeiro termo era 8 menos a razão. Então vai ficar 8 menos a razão, que é menos 3. 8 menos menos 3 é 8 mais 3 é 11.
o segundo termo é 8, e o terceiro termo é 8 mais a razão. 8 mais a razão, que é menos 3, vai ficar 8 menos 3, 5. Reparem que os três termos são os mesmos, mas não podemos dizer que é a mesma PA. Essa PA aqui de cima, ela é uma PA crescente, e essa PA aqui de baixo é uma PA decrescente. E as respostas são essas duas, porque tanto na de cima quanto na de baixo, a soma dá 24 e o produto dá 440. Então as respostas estão corretas, essas duas. Mas, presta atenção, se no enunciado do exercício tivesse falado obtenha uma PA crescente, a resposta seria só a de cima. Ou obtenha a PA decrescente, a resposta seria só a de baixo. Tudo bem? Então, galera, chegamos ao fim da parte 2. Vocês viram que aqui resolvemos coisas extremamente importantes. Então, continue com a gente para o terceiro e último vídeo dessa semana. Beijo!